Olá a todos, meu nome é Marisa Trevisani e hoje nós vamos para a aula 2 do minicurso de Celularização e Engenharia de Tecidos da matriz extracelular ao scaffold funcional. Então, nessa segunda aula, nós vamos ver como nós vamos caracterizar os scaffolds depois que a gente descelurizou e as fontes de tecido para descelurização. Quais são as principais fontes que são utilizadas? Então, os objetivos dessa aula hoje são apresentar os métodos utilizados para caracterizar scaffolds após a descelurização, discutir a importância das análises para a segurança e a funcionalidade dos scaffolds, explorar as principais fontes de tecidos, animais e vegetais, analisar tecidos comumente utilizados e estimular o pensamento crítico sobre a escolha de scaffolds e tecidos. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente tem alguns parâmetros que são utilizados para a gente falar se o tecido está descelarizado ou não. Então, depois que a gente fez, né, todas essas análises, a gente olhou se tinha núcleo, se não tinha núcleo, quantificou o DNA, fez a eletroforese para ver o padrão de banda e tudo mais. A gente certificou que o nosso tecido está de fato descelarizado. A gente vai analisar agora a matriz. Porque quando a gente descelarizou, o que sobrou foi a matriz, que é esse scaffold natural. Então, a gente tem que caracterizar esse scaffold também, para a gente ver até que ponto que o protocolo que a gente utilizou de descelularização, ele não afetou a matriz, tudo bem? Então, a gente pode realizar análises histológicas prevendo o seguinte, a gente pensar que qual tecido estou trabalhando? Quais são os principais componentes dessa matriz? E aí, né, de posse dessa informação de quais são esses principais componentes, eu vou traçar o que eu vou analisar nessa matriz, certo? Aqui eu vou exemplificar para vocês em relação ao tecido ósseo, que foi o tecido que eu trabalhei, né, que eu trabalho, e vou mostrar para vocês como seria essa análise. Então, eu descelarizei, verifiquei que a descelarização deu certo e agora eu vou analisar a matriz. Para a gente realizar análises histológicas, ou a gente vai fazer a histologia convencional, utilizando lâminas com parafina, cortando né, no micrótomo, ou a gente pode utilizar o criostato, dependendo da coloração que a gente for fazer, pode ser uma coloração que reaja com parafina, e aí a gente não vai poder utilizar a parafina, a gente vai ter que cortar no criostato, utilizando Tissue-Tech, né, uma outra técnica. Então, sempre tomar cuidado, né, pesquisar o que você quer fazer. Então, aqui, na aula passada, eu tinha falado para vocês que para essa análise da quantidade de núcleo, eu também posso fazer HE, que é hematoxilina e eosina. E eu pensei que às vezes pode ter alguém aqui no minicurso que não tenha visto ainda, né, uma lâmina corada com HE. Então, eu trouxe para vocês essas imagens que são de um artigo, até coloquei aqui embaixo a referência dele, se alguém quiser ver. É um artigo que também trabalha com osso. Então, aqui são colorações com HE, hematoxilina e eosina. A eosina vai corar de rosa o citoplasma, né, a matriz. E a gente tem a hematoxilina corando os núcleos em roxo. Então, essas pintinhas roxas que a gente está vendo são os núcleos. O que a gente não observa no descolorizado, e aqui a coloração por DAP, então no osso natura, né, nos tecidos in natura que a gente vê os núcleos corados em azul e no descolorizado não. Uma coisa interessante de comentar aqui é que para preparar as lâminas coradas, né, com DAP, que é esse corante fluorescente, é legal a gente preparar as nossas lâminas no criostato, porque o DAP ele interage com parafina, tá? Uma dica que eu dou para vocês, se alguém, né, for fazer isso. Outra coisa legal das lâminas de HE, que eu não sei se vocês perceberam,
como a gente consegue ver, né, essa matriz sendo corada, a gente também consegue observar mudanças nessa matriz. Por exemplo, a coloração da matriz mudou, né? Uma frouxidão maior na matriz a gente consegue observar no descolorizado. Então, nesse caso aqui, a gente consegue inferir que o processo de descelularização, ele removeu os núcleos, só que ele gerou uma mudança na matriz. A gente vê uma diminuição da coloração, a gente vê um afrouxamento das fibras do tecido, uma mudança na morfologia do tecido típico. Então, isso são indicativos que houve uma alteração na matriz. Pode ser que essa alteração seja muito pequena e que não afete a recelularização do tecido, mas aí a gente tem sempre que investigar, tá? Aqui uma outra análise, aqui no caso foi realizado coloração com um corante que é chamado de Picrocírios Red. Esse corante, ele cora colágeno. O colágeno, ele é um componente de tecidos naturais, animais, muito predominante, né? O colágeno, por exemplo, no osso, na cartilagem, ele é muito predominante. Nesse caso, o Picrocírios, ele vai corar em vermelho, principalmente colágeno do tipo 1, que é muito presente no osso. Então, a gente consegue ver essa coloração muito vermelha, né? E aqui vocês conseguem ver uma mudança de coloração dessa intensidade do vermelho do osso natura para o descolorizado. Olha como é que diminui a intensidade do vermelho. Aqui vocês devem estar se perguntando, nossa, que imagens brilhantes, né? Quando a gente analisa colágeno, uma possibilidade que a gente tem, quando a gente usa o Picrocírios Red, é usar a luz, um filtro de luz polarizada, para poder ver as fibras do colágeno. Elas têm essa capacidade, né, essa birrefringência, a gente consegue ver na luz polarizada, elas brilhando em vermelho, quando é colágeno. Gente, como eu estava mostrando para vocês aqui nesse vídeo, né? Aqui a gente tem a coloração por Picrocírios Red, onde a gente vai corar o colágeno. Então, se a gente olhar aqui no vídeo, a gente consegue perceber na luz polarizada a visualização das fibras de colágeno. Num vermelho mais intenso, a gente consegue perceber o colágeno do tipo 1 e alguns pontos em verde, o colágeno do tipo 3, por exemplo. Aqui, na coloração de Alcium Blue, a gente vai conseguir perceber o glicosaminoglicano, por exemplo, a gente pode comparar os grupos in natura com o grupo de celulorizado, e a gente pode ter uma noção se houve uma perda de glicosaminoglicanos ou não, né? Então, a gente consegue fazer essa análise. Para fazer a extração de DNA para a gente confirmar se o tecido está descelulorizado ou não, foi feito um protocolo de rotina do laboratório, que é através do protocolo de fenolcloroformo álcool isoamílico. Para isso, a gente pesa uma quantidade determinada de tecido descelulorizado e do in natura. É importante que esse material esteja em peso seco. Por quê? Porque quando a gente pesa, né, o material ali, o tecido, se não tiver seco no liofilizador, a gente vai pesar não só matriz, a gente vai acabar pesando também a água que faz parte daquele tecido. Então, fica, na hora de fazer a conta, né, da quantidade de DNA, não fica uma coisa muito ideal. Então, por isso é legal a gente calcular em cima do peso seco, então trabalhar com o material liofilizado. Aqui a gente pode ver que eu consegui, né, descelularizar o material. Então, eu tenho um material in natura, com uma quantidade muito grande de DNA, que faz parte desse tecido ósseo, e no descelularizado, uma redução muito significativa, onde a gente alcançou o padrão dentro da engenharia de tecidos, que é ficar nessa quantidade de DNA menor que 50 nanogramas por miligrama de tecido seco. Então, de fato, a quantidade de DNA no descelularizado foi alcançada, né, se comparado com in natura.
Também foi realizada uma extração de GAGs, que são os glicosaminoglicanos. Para isso, de novo, a gente vai pesar o material, e é sempre importante a gente comparar com o grupo in natura para a gente ter uma ideia. Então, nesse caso, foi comparado o grupo in natura com o descelurizado, foi feita a extração dos glicosaminoglicanos e, posteriormente, a dosagem. Para dosar esse componente da matriz, a gente pode fazer alguns tipos de dosagens, já que o GAG é uma molécula grande. Então, por exemplo, eu fiz duas dosagens, que é por DMMB e carbazol. O DMMB, ele dosa grupamentos sulfatos, então ele vai pegar aí moléculas negativas. Na literatura, a gente tem dados que não é legal fazer apenas o DMMB, porque a gente pode ter alguns resultados um pouco falsos. Por quê? Porque se tiver um remanescente de DNA, que o DNA também é uma molécula negativa, ou se a gente tiver usado algum reagente que tem carga negativa, o DMMB pode reagir, então pode dar um resultado que não é muito fidedigno, e o carbazol que vai dosar a parte do ácido urônico da molécula. O legal, já que a molécula é grande, é sempre a gente fazer mais de uma dosagem, mas nunca fazer apenas só o DMMB, porque o resultado pode não ficar, não pode bater, né? Então, e para extração de colágeno, a gente faz a dosagem por hidroxiprolina. A hidroxiprolina é um aminoácido que só está presente no colágeno, então a gente consegue fazer por conta de proporção, né? A gente sabe que a hidroxiprolina ela tá 14,3% do colágeno total. Aí a gente faz uma curva padrão e compara as nossas amostras com essa curva padrão, fazendo uma análise por absorvância. Então, a gente consegue fazer um cálculo e ver se o material perdeu colágeno, se não perdeu colágeno durante o processo de dessalorização, porque o colágeno é um componente muito importante da matriz extracelular, né? No meu caso, eu trabalho com osso, então, por isso que eu estou dando esses exemplos, né, de glicosaminoglicano, de colágeno. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com cartilagem também, esses componentes de matriz são muito importantes. Pele de peixe, tá bom? Aqui eu analisei a ultraestrutura do osso, então a gente consegue ver que houve uma mudança, né, nessa matriz na ultraestrutura, quando a gente vai a primeira coluna do in natura até a quarta coluna, que é o descelurizado, a gente nota, né, uma mudança na estrutura, uma estrutura menos densa, um pouco mais porosa, mais aberta, mostrando que os reagentes que foram utilizados na descelularização, de certa forma, eles geram, né, uma abertura dessa estrutura, e vale a nós, né, analisarmos agora nos estudos in vitro e in vivo até que ponto essa alteração ela é significativa ou não, se esse material ele vai induzir esse reparo ósseo, né? A gente está trabalhando com isso. Em breve terei respostas aí para vocês. E a gente sabe que as células-tronco, por exemplo, elas são células que elas vão se diferenciar em outras células e elas podem se diferenciar através de estímulos químicos. A gente pode utilizar um meio indutor de diferenciação, né? Mas a gente também pode ter essa diferenciação através de estímulos físicos. A dureza, por exemplo, é muito importante. Então, já se fala na literatura que uma célula-tronco colocada numa dureza menor, ela vai tender a se diferenciar numa célula que está numa dureza menor. Então, esse estímulo físico, ele também é importante. Não só os estímulos químicos, mas os estímulos físicos. E por isso é muito importante a gente também fazer uma análise por durômetro, uma análise biomecânica da nossa matriz, comparando o in natura e o descelurizado, para a gente ter uma noção de quanto de dureza que se perde no processo de dessalorização, já que a gente quer uma matriz preservada o mais próximo do natural. Então, aqui eu trouxe um vídeo para vocês que mostra como que o durômetro funciona. Então, esse durômetro, a gente vai colocar a nossa peça, o durômetro ele vai incidir uma ponta e ele vai dar um valor para a gente
onde a gente vai ter uma ideia de o quanto, né, de força que esse material aguenta, sem ali se deformar. Então, essa análise biomecânica ela é muito importante. E também a gente, depois que a gente caracterizou bioquimicamente, morfologicamente a nossa matriz, a gente fazer testes de citotoxicidade. Aí a gente já passa para os estudos in vitro. Então, verificar a viabilidade celular, ver se esse material é citotóxico, se ele é biocompatível, utilizar, às vezes, mais de um tipo de célula no material para verificar. Então, essas análises de in vitro, elas são muito importantes, elas dizem muitas coisas para nós, porque às vezes a gente faz uma caracterização da matriz, os resultados são promissores, e quando a gente coloca a célula, aí não funciona, ou a gente tem algum tipo de toxicidade por algum resquício de algum reagente que ficou no material, por isso que o teste in vitro ele é tão importante. Nestes testes de citotoxicidade, um que é muito utilizado é o MTT. Nesse teste, esse MTT, esse reagente, ele forma o formanzão, os cristais de formanzão, que vão dar a ideia para nós das células viáveis que estão tendo um metabolismo ativo dentro daquele poço que a gente está analisando. Então, quanto mais células ativas ali metabolizando esse MTT eu tenho, mais roxo, né, a solução vai ficar. Então, isso dá para nós uma ideia dessa viabilidade celular. Só que o MTT, a gente fez a análise, aquela placa é perdida, porque ele cria lise celular. Então, dependendo do número de dias que eu quero fazer uma análise, eu vou ter que ter muitas placas. Então, também tem que ter um planejamento relacionado a essa análise. Então, aqui eu dei uma resumida, né? A gente plaqueia as células numa placa de 96 postos, coloca meio de cultura com MTT, incuba por umas 4 horas mais ou menos, retira esse meio com MTT, coloca o álcool ácido, aguarda mais 1 hora na incubadora para ter ali o álcool ácido, ele vai dissolver esses cristais de formanzan, e ali a gente vai ter esses tons de roxo. Quanto mais roxo, mais células eu tenho. Depois a gente analisa pela absorvância, né, entre 440 e 495 nanômetros, e aí a gente vai ter uma ideia, a gente consegue fazer uma estatística disso e ter uma ideia da quantidade de células viáveis. Uma outra análise muito utilizada é o Alamar Bloom, e o Alamar ele tem uma vantagem sobre o MTT, que é que ele não vai matar a célula. Então, uma mesma placa, ela pode ser analisada em dias diferentes. Então, isso é muito interessante. Mas, por exemplo, no meu caso, quando eu estava fazendo experimentos com a matriz, o Alamar Blue, ele reagiu na minha matriz, e aí o meu osso ficou roxo, e aí eu comecei a ter uns resultados não muito confiáveis, e aí eu optei por fazer as minhas análises no MTT, por mais que eu precise de um número maior de amostras, no meu caso foi mais vantajoso. O Alamar Blue segue mais ou menos o mesmo princípio de protocolo do MTT, ele não vai matar células, então a gente consegue fazer essas análises vários dias na mesma célula. A leitura de absorvância é um pouco parecida também, e o Alamar ele vai de um azulado para um rosa, então quanto mais rosa, mais células viáveis eu tenho. Então, é uma outra análise aí de viabilidade que a gente pode fazer. E uma outra é a Live in Dead. Essa célula, esse teste, desculpa, é um teste mais caro, né, que vai requerer aí um investimento mais expressivo. Nesse caso, a gente tem o uso desse corante fluorescente, então as células vivas vão florescer em verde e as mortas em vermelho, e existem contadores automáticos que podem analisar essas fotos que são capturadas, e a gente construiu um gráfico da quantidade de células viáveis e das inviáveis. Então, a gente tem algumas limitações, que é a questão do gasto que tem, né, do investimento que tem para fazer essa técnica, mas se a pessoa tiver, é muito bem-vindo, porque são
São análises muito bacanas, que vão dar aí uma resposta muito legal para o seu experimento. E depois a gente pensar nos testes depois dos testes de in vitro, os testes em vivo, que são nos animais. A gente começa com animais pequenos, né, camundongos, ratos, e pode extrapolar para uns animais maiores. No meu caso, por exemplo, a gente começou a testar o nosso material descelulorizado em ratos Wista, que são animais pequenos, onde a gente está testando o meu material, o meu osso descelulorizado, nesses ratos em lesões ósseas, para ver se esse material descelulorizado que a gente produziu, ele induz o reparo ósseo. E nós estamos pensando em extrapolar para outros animais, como coelho, porco. Então, a gente pensar sempre nessas possibilidades até que a gente chegue, de fato, nos estudos clínicos, tá? Quando a gente pensa em utilizar tecido animal, tecido vegetal, vai depender muito da aplicação que a gente quer, da disponibilidade de material que a gente tem, da estrutura que a gente quer ter no final, qual aplicação, qual tecido, qual órgão eu estou tentando mimetizar, qual aplicação que eu vou dar para esse material. E independente se a gente vai utilizar tecido animal ou tecido vegetal, sempre pensar em preservar a matriz extracelular o máximo que a gente conseguir, para que a gente, de fato, tenha uma matriz descelulorizada o mais próximo da matriz natural o possível. Aqui eu trouxe para vocês algumas aplicações de alguns tecidos, órgãos que têm sido utilizados, como, por exemplo, a pele de porco ou de boi como um curativo biológico, muito importante aí na engenharia dermal, os vasos sanguíneos suínos e bovinos como enxertos vasculares, córnea suína para transplante ocular, né, já estão sendo feitos muitos testes in vitro dessa parte, e aí tem vários exemplos. Então, a gente vê uma aplicação muito grande desses materiais descelularizados na medicina reparativa, regenerativa, de um modo geral. E quais são as desvantagens do uso de tecido de origem animal? Hoje em dia, tem se buscado muito o uso de tecido vegetal para contornar esses problemas do uso do tecido animal, mas, em contrapartida, a matriz do tecido animal ela é mais próxima de nós, então ela também tem as suas vantagens, então vai depender muito da aplicação. Mas, de modo geral, essa desvantagem do uso de tecidos de origem animal está ligada a uma imunogenicidade residual, onde a gente pode ter um resíduo celular que pode levar à rejeição, reações imunológicas, transmissão de patógenos como vírus, bactérias, príons, quando a gente considera a espécie de onde a gente tirou esse tecido, danos à matriz extracelular, dependendo do protocolo utilizado, dos reagentes utilizados, a matriz ela pode sofrer alterações, variabilidade biológica, diferenças entre espécies pode ter resultados diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar um protocolo que alguém utilizou num artigo para um tecido bovino e eu tentar aplicar num tecido suíno e não funcionar. Então, por isso que sempre estão sendo desenvolvidos protocolos de dessalorização diferentes, próprios para cada tipo de tecido, de cada espécie, visando minimizar essa agressão à matriz, para a gente ter uma matriz mais próxima do natural. Repopulação celular difícil, às vezes, se a gente destruiu muito essa matriz no processo de dessalorização, houve perda de componentes de matriz que eram relevantes, pode ser que a gente não consiga recellularizar, e também limitações legais, dependendo da espécie que a gente queira utilizar, do estudo que se queira fazer, então vai precisar ser feito vai ter que ter um comitê de ética, um treinamento especializado, então tem toda essa questão. Tecidos de origem vegetal têm sido muito utilizados na bioengenharia de tecidos, na medicina regenerativa. Então, aqui eu trouxe um exemplo da folha de espinafre,
sendo descelulorizada. No nosso laboratório, a gente trabalha também com espinafre, taioba, espada de São Jorge, são 3 plantas que a gente vem trabalhando aí nesse processo de dessalorização. São tecidos vantajosos de se trabalharem. Na literatura, a gente vê falando que as nervuras da folha, elas mimetizam a passagem dos vasos sanguíneos, dependendo do tecido que a gente compare. A desvantagem do uso do tecido de origem vegetal é que pode ter reação imunológica, dependendo do que sobre dessa matriz vegetal. Algumas necessidades de modificações químicas para que tenha uma aceitação pelo corpo do paciente. E estão sendo utilizados, por exemplo, o espinafre descelulorizado, a fim de regenerar o músculo cardíaco. Estão sendo feitos estudos in vitro. Então, como considerações finais, a gente sempre pensar em caracterizar esse scaffold para a gente ter uma eficácia, uma segurança do nosso trabalho. O que de fato a gente fez? Remover o DNA é interessante, mas até que ponto eu vou remover esse material genético e eu vou preservar a matriz? Isso é muito importante para a gente ter um scaffold de qualidade. Então, a gente pensar que tem vários tipos de tecidos, animais e vegetais, e que podem ser aplicados de diferentes formas na medicina regenerativa. E essa inovação, essa busca por protocolos diferentes, por aplicações diferentes, gera uma inovação contínua na área, onde a gente vai ter uma gama imensa de possibilidades na engenharia de tecidos. Então, é isso na nossa aula. Muito obrigada e até a próxima aula.